Olá pessoal, tudo bem? É com muita alegria que nós vamos falar sobre a temática do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão. É com muita alegria que eu venho aqui falar com você, conversar com vocês, a convite do Núcleo Espírita Luzita Pedroso. Essa grande espírita, essa grande pessoa homenageada então por esse centro. Eu agradeço o convite, a oportunidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema com vocês, falarmos de Jesus nesse momento de tantas mudanças na nossa vida, diante da pandemia, tantas descobertas, tantas dificuldades, num momento muito difícil a que estamos passando, momento em que somente através da fé, da oração, do Evangelho é que nós podemos vivenciar, e com a oportunidade de sermos espíritas, isso nos dá a fortaleza, a confiança e a luz do codificador, a luz que nos explica, que nos faz entender a importância desse aprendizado. Então nós vamos falar um pouquinho do Evangelho, e esse capítulo 13, especialmente eu vou mencionar o óbolo da viúva, que é uma parábola que eu gosto muito, eu acho muito emocionante, e eu acredito que você também goste, e espero que você realmente aproveite os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, no capítulo 13, ele começa assim: tendo cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai, que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Então é interessante que Jesus dizia que o bem, que a caridade, que todas as atitudes positivas não precisavam ser levantadas, não precisavam ser demonstradas. Por quê? Porque Jesus nos fala desse ensinamento que nós trazemos para o nosso dia de hoje. Porque muitas vezes nós nos preocupamos tanto com a vida alheia, com as atitudes alheias, até através da maledicência, né? Quantas práticas muitas vezes mordazes tomamos para a nossa vida, mas na realidade, quando nós voltarmos para casa, sim, porque em breve voltaremos para casa, lá o nosso testemunho é individual. Ninguém vai poder falar do outro, do próximo, testemunhar do próximo. Nós vamos levar o nosso testemunho, as nossas ações, as nossas atitudes, as ações, a boa vontade que fizermos. Então, por isso que Jesus nos diz para que não necessitamos estar divulgando, estar falando, olha como eu sou bom, como eu sou caridoso. Não, é muito mais íntimo, é muito mais individual. E nesse momento em que tudo está virtual, nós estamos vivendo esse momento de dificuldade, momento em que nós estamos nos privando do convívio social, nos privando do convívio social na casa, nos privando dessa alegria que é abraçar, que é estar junto. Mas o aprendizado é exatamente esse, o aprendizado de que cada um de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente, dentro da nossa intimidade, estamos testemunhando a nossa vivência, esse momento, e estamos nos transformando. Estamos passando por um momento
de provas, o momento em que nós vamos demonstrar quem nós somos. Mas esse momento é importantíssimo, porque sabemos que muito em breve voltaremos para casa. Aqui nós estávamos equivocados, valorizando o que não é tão importante na nossa existência, valorizando o ter, valorizando as coisas materiais, os títulos, os bens, os carros, as roupas caras e todas essa matéria não nos leva a nada. E nós chegamos no momento em que a gente não tem aonde sair, aonde se exibir, aonde informar do nosso patrimônio material, para então cultivar o patrimônio individual. E esse sim, esse nós levaremos. E esse nós iremos então prestar conta para Deus. E aí Jesus, então, ele diz o seguinte: digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Então, aqueles que ficaram divulgando, que ficaram falando e mostrando o que fizeram, já receberam. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então é isso o que a gente então está falando aqui, porque a recompensa ela é muito mais minha para com o Pai. Então, quando nós nos preocupamos com o próximo, com a vida do próximo, em criticar o próximo, quando a gente se prende a isso, a gente não se leva em conta que não importa, que nós devemos respeitar as limitações, a vida do outro, a forma como ele pretende levar, às vezes equivocadamente. Mas nós sabemos que todos nós caminharemos para o Pai e no final todos nós seremos anjos. Pode demorar milhares de anos, mas nós caminharemos para o Pai como anjos. E essa parábola, o óbolo da viúva, ele é muito bonito, é uma das passagens que eu acho belíssima de Jesus. Então, o que Jesus nos conta? Que sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vendo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas. Isso é um quadrante, é um nada. E chamando a si os discípulos, o mestre lhes disse: em verdade, eu vos digo que esta viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro, pois todos os outros deram o que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Então é interessante que essa parábola nos faz refletir quão de nós, quando fazemos o bem, oferecemos algo, sempre do que nos sobra, sempre daquilo que nós vamos descartar, nós não queremos mais. Então veja a importância dessa parábola para as nossas vidas. E lembrando Madre Teresa de Calcutá, que dizia que a caridade ela tem que doer para ela surtir efeito. E não tem valor aquele descarte que nós deixamos para o nosso próximo, mas sim aquilo que nos privamos daquilo que nos faz bem, aquilo que a gente quer, que a gente precisa. Então, é interessante que essa parábola, então, diz o seguinte: naquele dia em especial, a velha senhora de grisalhos, cabelos trêmulos, mãos, buscava controlar a ansiedade. E essa parte que eu vou narrar aqui nessa palestra é belíssima.
de um livro que se chama Mulheres do Evangelho. Então ele nos conta como aconteceu antes da viúva chegar lá e entregar as moedinhas no gasofilácio. É muito interessante, vai nos narrar a história belíssima que se chama Rebeca, a neta da viúva. Então a mulher, a senhorinha, estava de ansiedade com as mãos para pegar aquelas 2 moedinhas que ela queria despejar no gasofilácio. Viajaram uma viagem longa, cansativa, para chegar e alcançar, se deparar com o Mestre Jesus e entregar as suas 2 últimas moedinhas no gasofilácio. Então, ela, antes de chegar no templo, ela estava ansiosa, porque ela queria muito, aquele era o sonho da vida dela, poder levar o pouco que tinha. Acompanhava uma jovem de excepcional formosura, que as roupas simples e gastas não conseguiam ocultar com gestos, voz gentis, confortava a anciã, a menina. Breve abrirão as portas. E a filhinha falava: vovó, em breve poderemos entrar. Senta aqui, nesse banco de pedra, aguarda com paciência. Afinal, a parte mais penosa da viagem passou e realizarás o seu sonho de adentrar no templo e depositar a sua oferenda. Estive pensando, sabes? Falou a netinha à avó. A volta será bem mais fácil, porque nosso coração está repleto de alegria e energias incríveis, pois vamos nos encontrar com o Mestre. Quero guardar cada detalhe para nunca mais esquecer e poder contar aos nossos amigos da aldeia. Então elas estavam nessa conversa tão interessante, tão importante, né? E a neta então ainda fala para a avó: logo estaremos em nossa casinha, porque elas moravam numa casa muito simples, e te sentirás melhor, descansarás à sombra das velhas e copadas árvores do pomar, como queima este sol, refletindo as pedras. Então, elas estavam nessa situação de tanta alegria. Então, a velhinha subiu, não pôde entrar junto com a sua neta, porque lá se portou à frente um soldado romano e não permitiu que a menina pequena, né, entrasse junto com a avó. Então, ela foi sozinha entregar as moedinhas. E é interessante que as 2 mulheres misturavam-se aos demais fiéis, cumprindo os rituais religiosos. Vieram ao ponto da caravana, portara. E nesse momento, essa história tem uma situação muito bacana, que então a viúva foi até o gasofilácio, depositou as moedas, ouviu do mestre, assim que ela depositou as moedinhas, que ela dera tudo o que tinha. Era como se o mestre olhasse dentro do seu coração e visse tudo o que se passava. E ele então narrou aos discípulos essa situação. E ela então, tão reconfortada, tão feliz, saiu ao encontro de sua neta com o dever cumprido. Elas eram muito pobrezinhas e realmente não tinham mais nada. Elas iriam passar a noite ali, próximas ao templo, porque a maioria da caravana iria ficar em hospedarias, mas elas não tinham com que pagar uma hospedaria. Então elas ficaram perto da carroça ali na rua, ficaram ali e passaram a noite naquele lugar. E não tinham, né, outra situação para elas poderem então se aconchegar. Eis que narra o livro, vejam, e essa história nos faz adequadamente necessária a nossa vivência deste momento, porque estava a viúva, a velhinha e a neta. Quando acordaram pela manhã,
a menina foi conversar com a sua avó e ela mexeu na avó, mas ela percebeu que a sua vozinha havia desencarnado. A sua avó não conseguira conter as emoções, o desgaste da viagem, aquela dificuldade do local. Ela já tinha uma idade avançada. Então, a sua avó havia falecido. A netinha não sabia o que fazer, correu para um lado, correu por outro, chamou as pessoas da caravana, mal conseguira fazer um enterro a contento para a sua vozinha. Ela ficou tão triste, tão chateada, não sabia o que fazer daquele momento da sua existência sem a sua avó. Não tinha pai, não tinha mãe, só a sua avó. Então ela ficou muito triste, num canto, num corredor ao lado do templo. Toda a caravana foi embora e ela adormecera ali onde ficara. E eles se esqueceram da pobre Rebeca. Mas eis que a Rebeca, então, tão triste, sem saber o que fazer, ficou ali. E eis que no calar da noite veio um homem e fez mal a essa moça, rasgou as suas vestes e fez com a menina o que as jovens jamais imaginam. Então, nesse momento, ela com as vestes rasgadas não sabia o que fazer. Ela passou no templo e um soldado então viu uma moça tão bela, com as vestes todas rasgadas, e ele lhe disse: olha, moça, aqui você não pode ficar desse jeito. E ele achou que ela era uma moça de vida fácil, de programas, e então lhe deu umas moedas para que ela pudesse comer algo e disse para ela ir reto até uma casa, que lá era o seu lugar. A moça não tinha para onde ir, não sabia o que fazer, sem dinheiro, sem nada. Ela se dirigiu, percebeu que aquela casa era estranha, colorida, enorme, umas mulheres com poucas roupas. E então ela se deparou com uma senhora que era a responsável pelo local. Quando a mulher olhou para ela, falou: eu não tenho lugar para você, você não me parece uma das moças que eu tenho aqui. Mas a moça falou: por favor, deixe-me trabalhar, eu faço tudo o que for necessário, sei cozinhar, lavo, por um prato de comida, por uma cama, um local que eu possa me aconchegar. Narrou para a dona daquele local o que havia acontecido com ela. Moça que havia perdido a sua avó, o mal que ela havia recebido, né, do homem que estava caminhando por aquelas bandas. Então, ela, sem saber, ficou chorosa e a dona daquele prostíbulo a acolheu. Sabia que ela não era uma moça que fazia esse tipo de trabalho e lhe disse: veja, eu não posso te assegurar que os homens não venham te assediar, você é uma jovem bonita. O que nós faremos? Você precisa, então, fique no canto, no seu quarto, mas eu não tenho, se alguém quiser ter com você alguma noite, eu não poderei proibir. Ela topou. E foi interessante que a jovem logo fez amizade com todas as moças. E era interessante porque as moças, elas confessavam a ela os seus segredos, os seus sonhos, tudo o que elas gostariam, como a vida também havia sido diferente para elas, tinha um sonho de se casar. Então a Rebeca, junto às moças, tiveram um plano. Esse plano era que ela iria usar um pano cobrindo o rosto para que não vissem que ela era uma moça muito bela. E sempre que perguntassem, ela havia sofrido um acidente, era muito feia e não poderia mostrar o rosto. E assim aconteceu por muito tempo lá naquele local. Ninguém desconfiou, nenhum daqueles frequentadores, e ela servia, era uma moça adorável e todos gostavam dela. E ela era muito grata, porque apesar do local não ser o apropriado para ela foi muito grata pela atitude da proprietária, que a acolheu, que a ajudou, que a protegeu.
Então é muito interessante essa história, e ela é um pouquinho longa, mas em dado momento a Rebeca passa por situações bem delicadas naquele local. Mas um dia ela sabe que o mestre estava ali por perto e ela vai ao encontro do mestre. E o mestre também a reconhece. E o mestre fala: Rebeca, muitas coisas estão preparadas para você. Você vai divulgar o evangelho. E sempre que ela tinha uma folga lá daquele local onde ela trabalhava, ela vinha estar com Jesus, ouvir o seu evangelho, ouvir as suas palavras. E ela voltava, conversava com as outras moças, porque elas também precisavam de Jesus. E Jesus sempre lhe dizia: Rebeca, você está num local muito difícil, num local onde o charco, onde há tanta tristeza, mas as mais belas flores crescem do charco. Então é muito interessante que nessa conversa, nesse diálogo, a história é muito longa, mas essa história nos faz pensar numa outra temática que tão boa quanto o capítulo 13 e que nos tem feito pensar nesse momento em que nós estamos vivenciando, que é uma parte do Pai Nosso, que é a parte: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É tão interessante pensarmos nessa passagem. E no livro Pão Nosso, nós temos aí um capítulo que fala, cada capítulo vai falar de um trecho do Pai Nosso. O Pai Nosso que Jesus nos ensinou a orar. E Ele nos disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse momento que estamos vivenciando, momento de dor, tantas perdas, a exemplo de Rebeca, com a sua avózinha, fizeram o bem. O sonho de sua avó era ter com Jesus, depositar no gasofilácio 2 pequeninas moedas e dar tudo que tinha. Morreu feliz, morreu realizada, mas a sua neta ficou muito perdida, triste, passou por situações muito difíceis. E não são essas situações que passamos. Hoje estamos diuturnamente recebendo notícias de falecimentos, de desencarnes, pessoas amigas, pessoas queridas, jovens, crianças, fora já as doenças que estão acometendo, o câncer, a depressão, a síndrome do pânico. São tantas doenças e tantas aflições que pensar nesse trecho da prece de Jesus: Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, do próprio trecho que a gente tem no livro Pão Nosso de Emmanuel, que nos diz assim: na construção de uma casa sólida e confortável, há sempre um plano do arquiteto para ser obedecido. Os operários precisam consultar as linhas demarcadas para não irem além de suas funções e a fim de não cometerem impropriedades que prejudicariam a obra. Na construção de uma casa sólida e confortável, há sempre um plano do arquiteto para ser obedecido. Os operários precisam consultar as linhas demarcadas para não irem além de suas funções, a fim de não cometerem impropriedades. O carpinteiro não deverá perturbar o pintor e o pintor deverá respeitar o vidraceiro. Assim também, nos serviços de elevação espiritual do homem e do mundo, é necessário procurarmos a vontade do Senhor
para que os desígnios divinos sejam devidamente executados. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não sabemos qual a vontade do Pai, mas temos a certeza, a convicção de que tua vontade certamente nos trará dias melhores, nos trará momentos de crescimento, momentos de transformação, momentos de recolhimento que nos fazem conscientes da nossa realidade, do convívio do lar, da realidade da transformação íntima, da nossa mudança, da nossa reflexão, do nosso estudo, da necessidade, do nosso empenho no bem. Sabemos que o bem para todos é o projeto da eterna sabedoria para as criaturas e por isso mesmo, se nos prezamos da condição de trabalhadores educados para a justa prestação do serviço, é indispensável saibamos realizar nossa parte na concretização do projeto divino, sem perturbar os nossos irmãos. Vejam que interessante essa lição, porque todos nós estamos juntos no mesmo projeto de Deus, de transformação, nesse projeto de pandemia, nesse projeto de necessidade de solidariedade, de necessidade de cuidar uns com os outros, porque nós temos que cuidar de nós e cuidar dos outros para não transmitirmos esse vírus, cuidar das nossas crianças, dos nossos idosos, de todos. Nós temos que nos unir e esse momento é tão pequeno diante da eternidade. Sim, muitos irmãos estão desencarnando, mas a lembrar daquele filme Nosso Lar, no livro, quando narram que a espiritualidade se preparou, quando o homem decidiu pela Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas desencarnaram. Da mesma forma, neste momento, muita dor, muitos desencarnes, mas para nós que sabemos que a vida é eterna, que essa é uma vida pequena, fugaz, é a escola, é o momento de transformação, é a prova, é a renúncia, é a necessidade de fazer o bem. Quando nos deparamos com essa realidade, percebemos o quanto somos felizes. Estejamos convictos de que cada um de nós cumprir a obrigação que lhe compete no plano do eterno bem, oferecendo a cada dia o melhor que pudermos, estaremos indiscutivelmente atendendo às determinações do nosso Pai. E nós temos uma última reflexão nesse livro também, Pão Nosso, que eu acho que é muito pertinente a pensar da importância de fazer o bem, independente a quem. Não estamos próximos? De longe podemos fazer campanhas através de redes sociais, ouvir, falar com as pessoas, ligar, mandar um áudio, consolar, envolver, amar e fazer orações. Nós somos coadjuvantes no teatro do bem. Juntos venceremos todas as dificuldades. Seremos maiores, mais fortes e melhores. E para terminar, essa lição que chama Reflexões, que isso diz o seguinte: podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. No sofrimento, a paciência. Na perturbação, é a serenidade. Diante da maldade, é o bem que auxilia sempre. Perante as sombras, é a luz. No trabalho, é o devotamento ao dever. Na amargura, é a esperança. No erro, é a corrigenda. Na queda, é o reerguimento. Na luta, é o valor moral. Na tentação, é a resistência. Junto à discórdia, é a harmonia. À frente do ódio, é o amor. No ruído da maledicência, o silêncio. Na ofensa, é o perdão completo. Na vida comum, é a bondade em favor de todos. Quem
ajuda sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a vontade da eterna sabedoria. Então, acho que essa mensagem para nós é um exemplo, é um lenitivo, é uma bênção. Que Jesus nos abençoe, abençoe você. Que Jesus nos envolva a todos. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade.